Olá Patrícia, olá em casa, espero que te encontres bem. Olá Marta, sejam bem-vindos a mais um Português em Casa. Como deve estar recordado, na aula passada, lançámos-te um desafio, o de escrever um texto de opinião sobre a importância de estarmos unidos e da solidariedade neste momento em que vivemos. Claro, como sempre, temos um desafio modelo, desta vez feito pelo nosso aluno Tiago. Vamos ver então o que é que ele escreveu. O título era Temos de estar unidos contra a Covid-19. Como deves te recordar, o texto de opinião tem uma estrutura a respeitar, nomeadamente a introdução, que deve ser o primeiro parágrafo, o desenvolvimento, que deverá ser o segundo parágrafo, no qual colocas os teus argumentos, porque é que concordas e, por outro lado, porque é que não concordas, ou quais as vantagens e desvantagens, e, finalmente, a conclusão, o último parágrafo. Os alunos e professores ficaram em teletrabalho. Assim, Bom, nas últimas aulas estivemos a estudar uma obra de Manuel António Pina, Os Piratas. E como vocês sabem, este livro está dividido em 9 cenas e neste momento vamos sugerir-vos fazermos um pequeno teste de verificação de leitura. Não te preocupes que, caso não tenhas ainda lido a obra na íntegra, nós vamos mostrar-te uns pequenos áudios que deverás ouvir com atenção e depois sim iremos tentar responder às perguntas. Vamos a isso? Na cena 1. Anda, vamos procurar coisas na arca. Isto? O que é isto? O lenço vermelho. O que é? O que é? Parece um lenço de pirata. E é? É um lenço de pirata. Oh, Manuel, não mintas. Diz-me. É um lenço de piratas, já disse. Não acredito. Não existem piratas? Existem. Se eu te contasse... Não acredito. Não sei se existem ou não existem. É uma história tão estranha. Às vezes acho que foi um sonho, outras vezes... Não sei. Foi no dia do naufrágio. Nunca contei isto a ninguém. Até a mim custa acreditar. Conta. Não sei se foi um sonho ou não. Foi no dia do naufrágio do Dover. Nessa noite eu não conseguia dormir. Não me saíam da cabeça os gritos dos marinheiros a pedir ajuda. Chovia muito. E havia trovoada. Bom, o que é que te parece? Nesta cena, na primeira, quem é que teremos presentes? O Manuel e a Ana, o Manuel e a sua mãe, a Ana, o Manuel e o capitão dos piratas. Estás certo, a Ana e o Manuel. Vamos avançar? Ainda na cena 1, vamos ouvir novamente um áudio. É o mesmo áudio, Patrícia, portanto... Ok. Se calhar não vale a pena, então. Não. Então vamos avançar. Uma das personagens fica perturbada perante a descoberta de um objeto que se encontrava numa arca. Se estiveste atento ao áudio, vais descobrir rapidamente que objeto era esse. Seria um vestido preto? Acho que não. Seria um chale de renda? Também não. Era o lenço vermelho do pirata. Ainda na cena 2. Esta cena decorre no momento em que... Vamos ouvir. Os piratas. Anda depressa. Mas... Quem és tu? Eu sou tu, meu tolo. Vem! Eu quem? Sou eu. Tu! Confia em mim. Daqui a pouco amanhece e eu desapareço. Depressa! É muito importante. Tens que salvar a tua mãe. A minha mãe? Aconteceu alguma coisa à minha mãe? Não, ainda não. Mas tens que vir depressa. Mas eu... Estou acordado ou estou a dormir? Estás acordado, meu tolo. Vem! Depressa! Diz-me o que aconteceu à minha mãe. Ao longe, a ronca e o mar. O que aconteceu à minha mãe? É um barco pirata. Vão assaltar a ilha e levar as mulheres. Tens que salvar a tua mãe. Vem depressa! Piratas? Onde? Aqui. Estão agora a ancorar. Anda depressa, vem! Enquanto Manuel é arrastado para o escuro, o mar e a ronca, como a tempestade, são cada vez mais nítidos. Manuel liberta-se, por momentos, da mão que o leva e tenta pegar na sua capa,
que está nas costas da cadeira. A cadeira cai e a capa também. Ora bem, e nesta cena, o que é que estaria a acontecer? Estaria Manuel a sair de casa, estaria a jantar ou a ser acordado? Estás certo, mais uma vez, Manuel estava a ser acordado. Os piratas. Vamos avançar para a próxima. Na cena 2. Ainda na cena 2. Exatamente, podes... Não vale a pena ouvirmos o áudio. Vamos É o continuar. mesmo. Sim. Manuel ouve uma voz avisando de que a sua mãe foi raptada por piratas que assaltaram a ilha levando as mulheres. Uns piratas se aproximam e vão levar as mulheres. Ou é preciso que ele ajude a impedir que os piratas desembarquem na ilha. Exatamente, uns piratas se aproximam, Manuel é informado que uns piratas se aproximam e vão levar as mulheres. Os piratas. Na cena 4. Os Piratas, de Manuel António Pina. No quarto. Foi um pesadelo, mãe. Deve ter sido um pesadelo. Eu também tive pesadelos esta noite. Um pesadelo horrível, com homens com espadas a entrarem pela casa dentro. Deve ter sido por causa do naufrágio. Ficamos os dois muito impressionados. Deve ter sido, mãe. E por causa do temporal. Havias de ver a casa. Quando acordei com os teus gritos, a porta estava aberta e o bengaleiro no chão. Parece que andou o diabo cá em casa. Deve ter sido o vento. O corredor está cheio de areia e tudo fora do sítio. E tu? Estás todo molhado? E que é isso que tens na cabeça? Oh, Manuel, que engraçado que estás. Pareces um pirata. Onde é que arranjaste isso? Depois conto-te, mãe. Depois conto-te. Vá, dorme. Vira-te para o outro lado e dorme, que já é muito tarde. Amanhã não vais à escola. Eu vou... Ora bem, e aqui? A mãe do Manuel acalma-o e leva-o para o seu quarto, pois também ela tinha tido um pesadelo? Ou estaria a acordá-lo e a contar-lhe que sonhara com o naufrágio que ambos tinham visto? Ou, por último, tranquiliza-o e explica-lhe que tudo não passou de um pesadelo? Exato, é a última opção. Os Piratas. Cena 8. Os Piratas, de Manuel António Pina. Robert. Mas então, o sonho de Lady Elizabeth? Robert a ser levado pelos piratas? Meu Deus! Eles levaram mesmo o Robert! Não pode ser, Ana. Não pode ser. Foi um sonho. Foi só um sonho. Julgaram que eras tu. Levaram o Robert. Não pode ser. Os piratas não existem. Foi tudo um sonho. Não pode ser. Não compreendo. Pois não. Não pode ser. Meu Deus. Vês? Não devia ter-te contado. Fui eu que te pedi. Tinhas que contar. Mas agora não contes a mais ninguém, não? Nunca contes isto a ninguém. Eu não conto, juro. Dás-me, Manuel. O quê? O lenço? Sim, dás-me. Claro que dou, mas... Nunca mais contes estas coisas a ninguém. Bom, nesta cena 8, Ana revela a Manuel que o sonho que Lady Elizabeth teve. Ela sonhou que o seu filho, hipótese A, fez amizade com o Manuel, pois são da mesma idade. B, foi levado por piratas, mas que um dia voltará à ilha. Ou C, se juntou aos piratas, mas voltará cheio de tesouros. E a resposta certa é a B, foi levado por piratas para que um dia, peço desculpa, voltará à ilha. Os Piratas. Bom, como deves ter reparado, as perguntas anteriores dizem essencialmente respeito a Manuel, que é a personagem principal desta obra. Temos a personagem principal, cuja ação se desenrola à volta dela. Podemos encontrar em muitos textos, podes encontrar também as personagens secundárias, que ajudam muitas vezes a personagem principal no desenrolar da história. Podemos ter, por sua vez, também o figurante, que ajuda a contextualizar, ajuda ali a criar o ambiente, o cenário, o ambiente cénico. Portanto, já sabes que é muito importante fazer uma boa descrição das personagens. E para isso, como deves recordar, temos que usar os nomes, os adjetivos, os verbos. E, de certeza, quando o teu professor te pede para fazeres uma caracterização, poderás encontrar os aspectos físicos. Esses, normalmente, encontrarás de uma forma direta no texto.
E a personalidade, essa nem sempre estará escrita no texto. Estará implícita, ou seja, vais ter que ler e aperceber-te através das atitudes e da postura que as personagens têm, qual é a sua personalidade. Então, tomamos aqui a liberdade de ver a caracterização do Manuel e da Ana. Ambos são adolescentes. Manuel encontrava-se preocupado, pois o meu pai não escreve há 3 semanas. Isto, como vês, está entre aspas, foi transcrito do texto. Estava também assustado. Manuel afunda-se ainda mais no seu esconderijo. E desesperado. Bate desesperadamente com os punhos fechados na porta. Como podes verificar, através dos certos do texto, nós tiramos as nossas conclusões e indicamos os adjetivos que achámos pertinentes. Quanto a Ana, como eu disse, também adolescente, podemos considerá-la brincalhona e divertida. Ela diz para Manuel: os raios a cair no mar e tu a cair no chão. Ela é bonita. Aliás, a mãe de Manuel refere que a Ana é muito bonita. E uma boa amiga, pois, quando o Manuel esteve doente, foi visitá-lo. Ora bem, vimos ainda, ao longo do teste de verificação anterior, que o Manuel teve um sonho que o deixou bastante perturbado. A propósito desse mesmo sonho, peço-te que te concentres nesta frase que acabámos de te mostrar. Manuel teve um sonho. Ora bem, se virmos, nesta frase, há alguém que desempenha uma ação. No caso, Manuel. Então, a pessoa que desempenha a ação, vamos chamá-la de sujeito simples. Quando, por exemplo, observemos a próxima frase. Manuel e Ana conversavam no sótão. Aqui são 2 pessoas a praticar a ação. Por isso, dizemos que o sujeito é composto. Temos 2 nomes ligados pela palavra i. Por isso, o sujeito é composto. Talvez valha a pena prestares atenção ao texto, peço desculpa, à animação que vamos ver agora, para perceberes um pouco mais sobre esta matéria. Olá, apresento-te a Rita. A Rita pratica balé todas as semanas. Ela participou numa competição internacional de balé. Os dançarinos portugueses obtiveram bons resultados na prova. Portugal esteve muito bem representado. Repara que as palavras e os grupos de palavras que constituem estas frases desempenham determinadas funções sintáticas conforme a posição que ocupam na frase. Vejamos uma dessas funções sintáticas, o sujeito. Para identificares o sujeito de uma frase, podes fazer a seguinte pergunta: quem ou o quê? Mais o respectivo verbo. Neste caso, se perguntares quem pratica, consegues identificar o sujeito da frase, ou seja, Rita. O sujeito corresponde, então, à pessoa, objeto ou o ser sobre o qual se fala. Vejamos se consegues identificar o sujeito numa outra frase. Seleciona a opção em que os elementos destacados desempenham a função de sujeito. O livro está na estante. No domingo, a Alexandra foi à biblioteca. O meu amigo não fez o exercício. Eu acho que está certo. O livro está na estante. Exatamente. O que é que está na estante? O livro. Nesta frase, o sujeito é constituído pelo nome livro, acompanhado do determinante definido o. Repara que o sujeito pode ser constituído por um nome acompanhado de outras palavras, como, por exemplo, um determinante ou um adjetivo. Os dançarinos portugueses. Por um pronome, como ela, ou apenas por um nome, como Portugal. Seleciona a frase em que o sujeito é constituído por um pronome. A atividade preferida da Maria é dançar. Nós assistimos ao espetáculo de balé. Aquele rapaz dança muito bem. Certo, nós assistimos ao espetáculo de balé. Muito bem. Nós é um pronome pessoal que desempenha a função de sujeito. E sabes que há 2 tipos de sujeito: o sujeito simples e o sujeito composto. O sujeito é simples quando é constituído por um único nome, como na frase: a Rita pratica balé todas as semanas.
ou por um único pronome, como em ela pratica balé todas as semanas. E atenção, já sabes que o nome pode surgir sozinho, como em Portugal esteve muito bem representado, ou acompanhado de outras palavras, como na frase os dançarinos portugueses obtiveram bons resultados na prova. Por outro lado, dizemos que o sujeito é composto quando é constituído por mais do que um nome, a Rita e o seu professor, por mais do que um pronome, ela e ele, ou por um nome, a Rita, e um pronome, ele. Identifica a opção que apresenta um sujeito composto. A minha irmã Rosa comprou uma camisola, a tua nova mochila é muito gira, eu e o Rui visitámos o jardim zoológico. Certo? Isso mesmo. Muito bem. O sujeito da frase é composto pelo pronome eu e pelo nome Rui. E reparaste que nos exemplos que vimos, o sujeito surgia no início da frase, à esquerda do verbo? Pois, mas nem sempre é assim. O sujeito pode surgir depois do predicado, como na frase foi muito renhida a competição. Ou no interior da frase, como em no domingo, a competição foi muito renhida. Relembra que o sujeito pode ser constituído por um nome, sozinho ou acompanhado de outras palavras, ou por um pronome, que pode ser simples ou composto e que pode ocupar diversas posições na frase. Bom, percebemos então que o nome pode, o sujeito pode assumir várias posições na frase e vamos agora ver um elemento interessante na frase em que pedimos que prestem atenção. Oh, meninos, concentrem-se. Vá, eu sei que vocês estavam concentrados. Vejam lá se reconhecem esta função sintática. Patrícia, podes passar aí, por favor? Claro. Mais um bocadinho. Quando nós identificamos as pessoas a quem nos estamos a dirigir, isso também tem um nome e é uma função sintática denominada o vocativo. Certo? Normalmente surge antes da vírgula, pode surgir entre vírgulas ou até depois de uma vírgula. Depende da posição que ocupa na frase. Há pouco passámos ali duas frases sobre o Manuel e a Ana. E a professora Patrícia referiu que tínhamos o sujeito simples e predicado. Agora vamos ver a outra parte da frase. Observa, Manuel teve um sonho. Manuel teve o quê? Manuel, qual é a ação que está aqui relacionada com ele? Teve um sonho. Portanto, teve um sonho, trata-se de outra função sintática denominada predicado. É a função sintática desempenhada pelo grupo verbal, ou seja, é onde está o verbo, é o seu núcleo. Vamos ver mais o outro exemplo. Manuel e a Ana conversavam no sótão. Manuel e Ana, sujeito composto, conversavam no sótão, é também predicado. Muitas vezes podemos dizer que o predicado é aquilo que se diz do sujeito, mas nem sempre é o caso. Vamos ver mais uma animação? Desculpem lá, aqui. Se eu te falar em predicado, qual é a primeira palavra em que pensas? Será na palavra verbo? Pois claro, isso acontece porque o verbo é o núcleo, o elemento obrigatório do predicado. Não há predicado sem verbo. E como identificas o predicado de uma frase? Podes fazer a seguinte pergunta: o que se diz sobre o sujeito? Repara. O Rodrigo mergulhou. O que se diz sobre o Rodrigo? Que ele mergulhou. O predicado desta frase, então, é mergulhou, ou seja, o predicado é constituído apenas pelo verbo. No entanto, o predicado de uma frase pode ainda incluir outros elementos. Quando esses elementos são exigidos pelo verbo, designam-se por complementos e não podem ser retirados da frase, pois sem eles, esta não faria sentido ou ficaria incompleta. Vamos agora conhecer dois destes complementos. Repara na frase. O Jorge resolveu o exercício.
Nesta frase, o predicado é constituído pela forma verbal resolveu e pelo complemento direto, o exercício. Repara que não podemos dizer apenas o Jorge resolveu. Perguntamos imediatamente o Jorge resolveu o quê? Portanto, o complemento direto, o exercício, completa o sentido do verbo e integra o predicado. Vejamos se já és capaz de identificar o predicado de uma frase. Identifica a opção em que o predicado surge destacado. Eu saí de casa, a Joana visitou o Rui, não subi as escadas. Muito bem, estiveste mesmo com atenção. Exatamente. Na frase a Joana visitou o Rui, o predicado é constituído pela forma verbal visitou e pelo complemento direto o Rui, o qual pode ser identificado através da pergunta a Joana visitou quem? Repara que o predicado indica o que se diz sobre o sujeito, neste caso, a Joana. Vejamos agora outro exemplo. Aquele rapaz telefonou a uma colega. O constituinte a uma colega é exigido pelo verbo. Aquele rapaz telefonou a quem? A uma colega. Ora, a uma colega completa o sentido do verbo, por isso faz parte do predicado. Liga-se ao verbo com a preposição a e desempenha a função de complemento indireto. Há ainda diversos verbos que exigem simultaneamente um complemento direto e um complemento indireto, como na frase o professor entregou o teste aos alunos, em que o predicado é entregou o teste aos alunos. Repara que quer o complemento direto, quer o complemento indireto podem ser substituídos por pronomes pessoais. O professor deu o teste. O professor deu-o. Este teste pertence a Maria. Este teste pertence-lhe. Identifica a opção em que o predicado é composto pelo verbo, pelo complemento direto e pelo complemento indireto. A banda tocou as músicas novas. O concerto começou. Os seus amigos ofereceram-lhe os bilhetes. Isso mesmo, muito bem. Muito bem. Nesta frase, o predicado é constituído pela forma verbal ofereceram, pelo complemento indireto sob a forma do pronome pessoal lhe e pelo complemento direto os bilhetes. Assim, o predicado indica o que se diz sobre o sujeito. É constituído obrigatoriamente por um verbo que pode ser acompanhado por uma ou mais palavras que lhe completem ou modifiquem o sentido. Bom, e já que estamos a falar de verbos, seria importante também revermos alguns aspectos desta classe de palavras. Sabemos que pertence à classe das palavras abertas, estou certa, Marta? Certíssimo. E que flexiona em tempo, modo, pessoa e número. Vamos conhecer mais algumas coisas acerca desta classe? O verbo é uma palavra que pertence a uma classe aberta de palavras e que flexiona em tempo, modo, pessoa, número. Através do verbo podemos expressar ações, estados ou acontecimentos situados temporalmente em momentos diferentes. Relembra. Nós revelamos a verdade. A ação realizada no presente. Nós revelaremos a verdade. A ação a realizar no futuro. Nós revelamos a verdade. A ação realizada no passado. As conjugações verbais. Em português existem 3 conjugações verbais. A primeira de vogal temática A, como falar. A segunda de vogal temática E, como ler e pôr, do latim ponere, poer, pôr. A terceira de vogal temática I, sair. Bom, estão-me aqui a avisar de que já não vai ser possível abordarmos as subclasses do verbo e, portanto, vamos
passar esta matéria para a próxima aula, ou seja, vamos recomeçar a próxima aula, depois de falarmos do desafio, vamos recomeçar esta aula, essa próxima aula, falando exatamente sobre as subclasses do verbo. É isso mesmo. E, infelizmente, como não nos deixam ficar muito mais tempo contigo, vamos ver rapidamente os conteúdos que estudámos na aula de hoje. Olha, Patrícia, eu acho que nós tivemos hoje uma aula bastante produtiva, não concordas? Concordo. Então, hashtag toma nota. Falámos do sujeito, que é quem? A pessoa ou o objeto sobre o qual se fala. E percebemos ainda que o sujeito pode ser simples. Exemplos: o Manuel ouviu os piratas, os meninos ouviram os piratas, ele ouviu os piratas. E pode ser composto. Exemplos: o Manuel e a Ana avistaram o barco, ele e ela avistaram o barco. Vamos dar um tempinho para eles copiarem lá em casa? Não te preocupes, nós vamos dar algum tempo, alguns segundos para tu observares este quadro com atenção, mas de certeza absoluta que se não conseguires copiar tudo, no teu manual vais com toda a certeza encontrar esta informação. Foi suficiente, bem, não temos mais, infelizmente. Falamos também do predicado. Predicado é a função sintática desempenhada pelo grupo verbal e pode ser constituído por apenas um verbo, como vemos no exemplo, o Manuel acordou, ou pode ser constituído por verbo mais alguns complementos. Por exemplo, a mãe tranquilizou o Manuel. Toma nota. Aqui tínhamos a explicação da classe e subclasse do verbo, que vamos ver, não te preocupes, na próxima aula. Portanto, vamos avançar. Certo? Tu já sabes qualquer coisa sobre isto. O sumário de hoje foi teste de verificação de leitura, os piratas, Manuel António Pina, funções sintáticas, sujeito, predicado e vocativo, e era suposto termos falado sobre as subclasses do verbo, no entanto, não tivemos tempo. Fica para a próxima aula. Mas não podíamos ir embora sem o desafio. E esta semana decidimos fazer-te algumas questões sobre os conteúdos gramaticais explorados nesta aula. Portanto, primeiro desafio. Peço-te que tomes nota. Identifica as subclasses dos verbos destacados nas frases seguintes. Patrícia, desculpa, este desafio não vai poder ser aplicado. Repara, nós não tivemos tempo de abordar as subclasses do verbo. Não falámos sobre as subclasses. Peço desculpa. Continua então, mas para o desafio 2. Aqui sim. Sujeitos simples ou compostos nas frases seguintes. Presta atenção, toma nota e não te esqueças de pensar bem sobre como é que formamos um sujeito simples e como é que formamos um sujeito composto. E por fim, identifica o sujeito e o predicado de cada frase. Temos o meu gato arranhou o Pedro, as crianças estão irrequietas, murcharam as margaridas, a sinopse do livro é intrigante. Vou-te já dar assim uma dica. Por vezes o sujeito pode estar no fim da frase, ok? Não te esqueças, nem sempre está no início. Tínhamos aqui um vídeo com uma mensagem para ti. Manter a tua motivação, acredita sempre nas tuas capacidades, porque temos a certeza que, independentemente dos obstáculos que encontres no caminho, vais sempre conseguir superá-los. Bom, se calhar vamos deixar o vídeo e, se não conseguires ver até ao fim, não te preocupes. O que importa é que mantenha o espírito positivo e acredita em ti. If you wake up and don't smile,
if it takes just a little while. Open your eyes and look at the day. You'll see.